Em 1951, o Dr. Richard Asher, um psiquiatra britânico que estudava o fenômeno de pacientes que pareciam fingir estarem doentes para receberem cuidados e atenção, publicou um artigo chamado Síndrome de Munchausen. Ele descreveu uma série de pacientes que eles haviam simulado uma doença auto-infligida. Eles passavam de hospital em hospital e gostavam de inventar histórias. O Dr. Asher deu esse nome à síndrome por causa de um barão do século XVIII, o Barão Karl von Munchausen, um oficial do exército alemão muito conhecido por suas mentiras. O nome escolhido, entretanto, pode ser melhor ilustrado pela história de Wand Scott. No mundo da síndrome de Munchausen, sua história é muito conhecida. Já estive em 650 hospitais de países como a Escócia, a Inglaterra, Irlanda, Irlanda do Norte, País de Gales, França, Bélgica, Alemanha, Holanda e Suíça. Eu já fiz 42 operações no meu estômago. Cerca de 90 dissecações nas minhas pernas e braços. Uma dissecação é quando fazem um corte para achar uma veia para o soro. Wand Scott, que deu esta entrevista em 1994, deve ser a paciente de Munchausen mais prolífica de todos os tempos. As origens da síndrome de Munchausen estão na infância. Wand Scott nasceu em Fife, na Escócia, em 1949. Quando ela foi trabalhar colhendo batatas, das 50 libras que ganhava por semana, tinha que dar 49 libras e meia para sua mãe, para o sustento do resto da família. Aquele era o tipo de vida que não poderia levar a nada. Mary Jane Lang conheceu Wand Scott pela internet em 1996 e se tornaram grandes amigas. Descobriu aos 16 anos, quando sofreu uma operação de apêndice, que a enfermeira responsável era muito cuidadosa. Ela afofava o travesseiro e dizia: "Como está se sentindo, minha querida?" E ela queria tanto aquela atenção e amor que acabou descobrindo, sem nunca antes ter ouvido falar em Munchausen, que poderia voltar a receber esta mesma atenção, este mesmo carinho das pessoas. O Dr. John Robertson, que trabalhava no Naval Hospital em Gosport, na Inglaterra, pôde ouvir a história em primeira mão. Eu estava preparado para acreditar em tudo que ela me dizia, porque era condizente com o exame clínico. E aí, aos poucos, fui sabendo de sua história de vida, principalmente sobre seu meio social, e ela, aos poucos, foi me revelando não ter sido completamente honesta na história que trouxe ao ser atendida. E aquela não foi nem a primeira nem a última vez que algum médico descobriu que suas queixas de doença eram falsas. Mas ela continuou determinada, consumida pelo desejo de ser cuidada, de que alguém tomasse conta dela. Com a certeza de que sempre haveria outro hospital em seu caminho, este cuidado podia estar sempre por perto. Em meados dos anos 70, o Dr. David Ward conheceu Wand Scott. Logo suspeitei de que havia alguma coisa errada ali. Sabendo que o raio-x provaria que sua queixa era falsa, do jeito típico de alguém com Munchausen, Wand Scott tratou de desaparecer. É uma doença muito solitária. Apenas no momento em que o doente se abre com alguém é que a máscara é tirada. Ela tinha um tipo de existência nômade. E, diante das circunstâncias, eu acho que era fácil para ela perpetuar esta situação. Isso porque cada vez que era internada em algum hospital, ela conseguia alguma forma de cuidado e atenção que não conseguia quando estava na estrada. Mas em 1978, Wand Scott teve um momento de confronto com a verdade em um hospital na Irlanda. Depois de convencer os médicos a lhe operarem o estômago, a cirurgia mostrou que ela não tinha nada. Na hora em que o Wand acordou, os médicos tinham descoberto sobre seu passado e começaram a desmascará-la. Mary Jane, a íntima de Wand, lembra da história com detalhes. Antes que seu corte tivesse sido suturado, ela acabou fugindo do hospital e ela mesma terminou a sutura. E aí ela se sentiu muito mal mesmo, ela estava morrendo de dor. E ela percebeu que se continuasse com aquilo, poderia morrer. Ela chegou ao fundo do poço várias vezes, mas continuou com
o mesmo comportamento. A única diferença foi que ela acabou num abrigo para sem-tetos, comendo de caridade, e arrumou um gato que chamava de Tink. E ela me contou a história. Disse que sentia que, se fosse hospitalizada de novo, sabia muito bem que nenhuma pessoa no abrigo iria tomar conta do seu gato. E pela primeira vez na vida, ela se viu como alguém que tinha total responsabilidade sobre uma outra vida. E ela acabou confirmando que aquele gato foi definitivamente a chave para a sua completa recuperação. No final dos anos 70, Wendy Scott tinha conseguido controlar sua busca por atenção. Ela arrumou uma casa no subúrbio ao sul de Londres e, por causa de seu amor pelos animais, arrumou um emprego no zoológico da cidade. Além de dar um novo rumo para sua vida, Wendy começou a procurar outras pessoas como Munchausen. Bem antes do advento da internet, ela tinha organizado um grupo de apoio para o Reino Unido. Acho que foi isso que a ajudou a nunca mais voltar a ter comportamentos de alguém com Munchausen. Afinal, ela era a líder do grupo. Mas em 1997 começou a sentir dores no abdômen que nada tinham de fictícias. Acontece que os médicos de Londres não haviam esquecido da fama de Wendy Scott. Teve de enfrentar uma outra luta. A busca por cuidados médicos. Porém, estava com seu nome na lista negra do sistema de saúde britânico e não tinha como tratar sua dor de estômago, agora bastante verdadeira. Então precisou recorrer aos seus velhos truques. Fomos viajar juntas. E no caminho ela dizia aos médicos que tinha perdido seus analgésicos. Será que eles não podiam lhe dar uma receita? Na verdade, a síndrome de Munchausen cobrava seus dividendos. É como se ela não pudesse nunca mais ficar doente por ter fingido tanto 20 anos antes. Sua única esperança agora era viajar para os Estados Unidos para se consultar com o Dr. Mark Feldman, psiquiatra especialista em síndrome de Munchausen. Conseguiu que ela fosse internada no hospital da Universidade do Alabama, em Birmingham. Ela estava tão doente que teve de ser levada para a emergência. E lá foi tratada com todo o ceticismo possível para um paciente com Munchausen. Eu recebi um telefonema de um médico dizendo que a minha paciente parecia ter perdido uma briga para o zorro, tamanho o número de cicatrizes em todo o seu corpo. Apesar de tudo, os médicos fizeram um exame minucioso e o resultado não podia ser pior. Sua condição já estava terminal. Furiosa por ter sido ignorada pelos médicos britânicos por tanto tempo, ela fez o possível para mostrar como ela tinha sido desacreditada por causa de seu passado. Não me orgulho nem um pouco do que fiz. Sob muitos aspectos, sinto muita vergonha de tudo. Mas eu não podia evitar, era simplesmente uma coisa que eu tinha de fazer e eu não entendi porque eu devia sofrer pelo resto da vida por um erro que cometi. Foi ela mesma quem, sem querer, acabou contribuindo para que não tivesse os cuidados adequados. Qualquer profissional da área médica, ao dar uma simples olhada em seu abdômen, iria suspeitar que ela tivesse síndrome de Munchausen, o que os levaria a acreditar que sua condição não podia ser de forma nenhuma um câncer em fase terminal. Bom, não estou fingindo estar com câncer. Tenho muitos motivos para continuar vivo, uma casa para onde ir. Eu tenho amigos, tenho tudo aquilo que sempre quis. Não preciso mais de hospitais. Não da maneira como eu precisava antes. Em outubro de 1999, Wendy Scott fez sua última jornada de volta para sua casa ao sul de Londres. 2 semanas mais tarde, ela estava morta. O último desejo foi ter suas cinzas espalhadas em um parque a alguns quarteirões de sua casa, onde ela costumava passar horas e horas junto de seus adorados animais. Eu me lembro da Wendy em suas várias facetas. Me lembro dela como uma amiga cheia de vida, divertida e calorosa. E eu me lembro de suas mentiras, que é o outro lado da moeda.